Muitas gestações não são planejadas e muitos defeitos congênitos e malformações podem ser evitados através de procedimentos simples. Se você está grávida ou pretende engravidar, fique atenta para essas informações. Você já ouviu falar em ácido fólico? O ácido fólico é uma forma sintética do folato, também conhecido como metilfolato ou vitamina B9. É uma vitamina presente em vários alimentos. Ela é do complexo B, solúvel em água e está no fígado da galinha ou do boi, no levedo de cerveja, feijão preto, espinafre, macarrão, entre outros alimentos. Em 1998, nos Estados Unidos, foi determinado que cereais manufaturados, farinha, pães, macarrão, entre outros, fossem enriquecidos com ácido. A fortificação deveria ser feita com a forma sintética do folato, que é mais biodisponível que o folato encontrado naturalmente nos alimentos. Diversos países seguiram essa determinação. No Brasil, a Anvisa determinou a fortificação de farinhas com micronutrientes. O regulamento baseia-se nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde e prevê quantidades mínimas de ferro e ácido fólico para cada uma das farinhas. Os rótulos dos alimentos devem esclarecer ao consumidor o objetivo e características da formulação. As farinhas devem trazer uma frase que esclareça o enriquecimento como uma estratégia para combate de má formação de bebês durante a gestação e de anemia, bem como uma informação sobre a faixa de enriquecimento. Porém, a quantidade de ácido fólico presente nesses alimentos não é suficiente para suprir a dose adequada durante a gestação, pois as gestantes são propensas a desenvolver deficiência do folato, provavelmente devido ao aumento da demanda deste nutriente para o crescimento fetal e tecidos maternos. Daí, a necessidade de tomar o suplemento, lembrando sempre que o mesmo deve ser indicado por um especialista. Atenta-se também para a importância do acompanhamento pré-natal durante a gestação. Essa vitamina tem papel importante na saúde cardiovascular e do sistema nervoso. Auxilia no combate à anemia e malformação de bebês durante a gestação. É necessária para numerosas funções no organismo, como a síntese e reparação do DNA, também permite a integridade da nossa informação genética celular, divisão e crescimento das células, produção de proteínas, além da formação de células sanguíneas e de defesa. Também previne abortos espontâneos e complicações na gravidez. O ácido fólico ajuda a prevenir principalmente defeitos do fechamento do tubo neural, mielomeningoceles, lábio leporino e fendas palatinas, malformações cardíacas, além de anomalias cromossômicas no feto, como síndrome de Down. Os defeitos do tubo neural acontecem durante o estágio inicial de desenvolvimento fetal, entre a 3ª e a 7ª semana de gestação, muitas vezes antes até que as mães saibam que estão grávidas. Eles envolvem a estrutura primitiva que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. Nos dias seguintes à concepção, o embrião é só um minúsculo aglomerado de células, a mórula. O desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso como um todo começa em 3 semanas, com a diferenciação celular que forma a placa neural ao longo do dorso do embrião. Esta se amplia e sofre uma invaginação, dando origem ao tubo neural.
cujo a cavidade interna é cheia de líquido amniótico, que se tornará o encéfalo e a medula espinhal. Nas primeiras semanas, o tubo neural forma-se ao longo da parte posterior do embrião, a partir da qual 3 partes distintas serão criadas. Nesse estágio, olhos rudimentares e vesículas do ouvido começam a surgir. Com 7 semanas, o embrião tem cerca de 2 centímetros de comprimento e as circunvoluções se tornarão o tronco encefálico. O cérebro e o cerebelo agora estão claramente visíveis. Os nervos cranianos e sensoriais também começam a desenvolver. Com 11 semanas, o cérebro aumenta de tamanho, olhos e ouvidos amadurecem, movendo-se para as posições finais. A cabeça ainda é grande em relação ao restante do corpo, mas este em breve iniciará um surto de crescimento. O cérebro posterior origina o cerebelo e o tronco encefálico. Anencefalia e espinha bífida respondem por cerca de 90% de todos os casos de defeitos do tubo neural. Os 10% dos casos restantes consistem principalmente em encefalocele. Nos casos de anencefalia, a extremidade superior do tubo neural não se fecha, resultando na ausência do cérebro. Essas gestações, em geral, resultam em aborto e aqueles nascidos vivos morrem poucas horas ou dias após o parto. A espinha bífida ocorre quando a extremidade inferior do tubo neural não se fecha, causando danos medulares significativos. Apesar da possível correção cirúrgica, a lesão nervosa é permanente e resulta em níveis diversos de paralisia dos membros inferiores, bexiga e intestino. Além do comprometimento físico, a maior parte dos indivíduos afetados também apresenta dificuldade de aprendizado. No caso de espinha bífida, o defeito pode ser recoberto por pele essencial normal, espinha bífida oculta, ou associar-se com uma protusão cística, podendo conter meninges anormais e líquido cefalorraquidiano, os elementos da medula espinhal e nervos. Na encefalocele, os cérebros e as meninges herniciam através de um defeito na calota craniana. O ideal é que a administração do ácido fólico seja feita por todas as mulheres em idade reprodutiva. Caso contrário, quando a gravidez é planejada, a administração do mesmo deve iniciar entre 3 meses a 1 mês antes da concepção. Assim que a gestação, quando não planejada, for descoberta, a administração deve ser iniciada o quanto antes. Caso a mulher descubra a gravidez tardiamente, um defeito já pode estar instalado, mas não se trata de uma relação direta. Em todos os casos, o mais indicado é procurar um médico, ginecologista ou obstetra, o quanto antes, para que ele possa orientar em relação ao uso e a dosagem da vitamina. Agora, nós trouxemos aqui para vocês a doutora Silvana Amaral, pediatra, que vai dar uma palavrinha sobre tudo isso que discutimos até então. Olá, meu nome é Silvana, eu sou médica formada pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro e sou pediatra residente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Eu me formei em 2002 e terminei minha especialização em 2005. Eu venho abordar um tema de uma forma bastante breve, porque é um tema muito importante, né? E é em relação à má formação congênita, tá? No primeiro trimestre de vida intrauterina e a importância do uso do ácido fólico, do folato, tá? É muito importante que o uso do ácido fólico seja imediatamente
administrado assim que ocorrer a notícia da gestação. O ácido fólico ele vai estar protegendo toda essa formação do tubo neural que acontece nas primeiras 3 semanas de vida intrauterina. Tá? Ele vai estar protegendo essa formação do tubo neural, né? Evitando, né? Protegendo, afastando, tá? O acontecimento de algumas anomalias congênitas, anomalias cromossômicas, como a síndrome de Down, tá? Anomalias estruturais, como lábio cliporino, fenda palatina, espinha bífida, tá? Uma coisa bem interessante que eu li agora de uma matéria randomizada é que o ácido fólico ele também vem protegendo a vida intrauterina, né, sinalizando assim patamares de defesa e proteção em relação a autismo e obesidade infantil. Então assim, é extremamente importante o início da administração dessa vitamina do complexo B, B9, assim que souber que iniciou a gestação. No nosso país, infelizmente, é cultural que não há planejamento familiar, então a maioria das gestações, 60% das mulheres, elas engravidam sem nenhum planejamento, mas o ideal é que esse ácido fólico fosse iniciado até 30 dias antes de ocorrer a gestação, né, para que realmente fosse completa essa proteção. Então eu fecho aqui esse vídeo breve, tentando mostrar, né, de uma forma simples, o quanto é importante o ácido fólico usado na gestação, de forma que seja usado nos 3 trimestres da gestação, mas de uma forma bastante consciente, porque ele evitaria problemas que são anomalias que depois elas não têm como reverter.